Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos irmãos, a parábola de hoje nos ensina a maneira em que nós devemos viver a vida da nossa fé, da nossa igreja. Ao contrário, simplesmente, de dizer que eu acredito, eu devo viver aquilo que eu acredito. A fé deve estar enraizada da nossa existência. E é importante também compreender como Deus nos dá o seu profundo amor, a sua profunda misericórdia. Nós também devemos oferecer este amor, esta misericórdia a todas as outras pessoas que convivem conosco. Mas muito bem, esta parábola nos ensina esta grande verdade e nos fala também do nosso juízo e, de certo modo, também do mistério do purgatório. Esse homem devia uma verdadeira fortuna ao seu Senhor e não tinha como pagar. E o Senhor, de forma justa, parece um pouco pesado, mas se prestarmos atenção, é a justiça um tanto cega. O chamou para pedir as contas, mas ele não tinha como pagar. Mas prestemos bem atenção, não é falta de misericórdia nesse ponto, é o ponto da justiça. Nós estamos compreendendo a justiça. Para também compreender a justiça de Deus, precisamos também compreender o que significa a justiça. Pois bem, esse homem tinha uma dívida grande, não tinha como pagar. Este dinheiro que ele usou, esta fortuna, não lhe pertencia, pertencia ao seu Senhor, e ele abusou disso. E agora não tinha como pagar. Então o Senhor, por justiça, decretou a seguinte forma: que vendam ele como um escravo. Quer dizer, a vida dele inteira, praticamente, para pagar a sua dívida. Mas ainda não valia a sua vida inteira para pagar a sua dívida era maior. Então também que venda a sua mulher, e os seus filhos, e tudo o que ele possui. Que coisa estranha, até que pague toda a dívida. Parece-nos estranho uma forma de agir assim, mas de fato, como ele utilizou da riqueza do seu Senhor, agora ele tem o dever de devolver tudo. E como ele não tem, nem a sua vida não lhe serve para pagar toda a dívida, as pessoas em volta dele, como a sua esposa e os seus filhos, acabam que assumindo também a dívida que ele contraiu com o seu Senhor. E tudo aquilo que ele conquistou na vida, o que ele possui também, tudo deve ser vendido para pagar esta dívida. Nos parece um tanto estranho. Há uma ausência de misericórdia? Aqui está a justiça. Já que deve, então deve pagar. Mas este homem se ajoelhou e implorou a misericórdia. Por favor, tenha paciência, eu te pagarei tudo. E assim o Senhor ficou misericordioso, compadecido, se compadeceu do seu pedido e lhe perdoou toda a dívida. Mas esse Senhor exigiu como justiça tudo, agora oferece a misericórdia. Pois bem, aqui de fato estamos tratando verdadeiramente do coração de Deus, daquilo que de fato o homem tem a pagar e a sua grande misericórdia do seu perdão. E Jesus continua dizendo que logo que ele saiu diante do seu Senhor, encontrou um dos seus companheiros que devia um pouquinho só. Mas ele quase esganou ele de raiva e exigiu que pagasse essa dívidazinha que ele tinha com ele. E esse outro colega dele, seu companheiro, vai dizer assim: por favor, tenha paciência, eu te pagarei tudo. Mas ele nem quis escutar. Interessante que foi as mesmas palavras que ele utilizou com o seu Senhor.
agora escutava essas palavras com o seu colega. E esse homem mandou que prendessem ele da prisão para que ele pagasse tudo. Não ficou satisfeito enquanto não fez justiça. E o Senhor ficou sabendo e ficou triste por saber desta situação e o chamou e vai dizer assim: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, tu devias também ter perdoado o teu irmão. Mas como agiste assim, então prendam esse homem, até onde haverá choro e ranger de dentes, até que ele pague a última dívida. E nosso Senhor arremata: assim o meu Pai vos tratará, se não vos perdoardes uns aos outros de todo o coração. São palavras fortes, mas que falam sobre o nosso mistério da fé, o mistério da união com Deus, o mistério da igreja, porque nosso Senhor começa dizendo: o reino dos céus é comparado. A igreja é comparada. A igreja, que significa mais do que nada a nossa comunhão com Deus, é comparado a uma realidade assim. Então, o que vamos compreender que nosso Senhor quer dizer? Já entendemos que este Senhor é Deus e Ele é justo na sua forma de agir e é profundamente misericordioso quando nos inclinamos para pedir a sua misericórdia. Mas o que significa esta dívida? Todos nós a temos. Deus nos ofereceu a existência. Deus nos deu a vida. Porém, esta vida de fato não nos pertence. É riqueza dele, é dádiva dele. E nós vamos utilizar a nossa vida conforme esta dádiva dele, que pertence a ele. Se viemos à existência, é para conhecê-lo e amá-lo. Significa que essa vida não nos pertence. Nós temos um dono, e a nossa existência tem um dono. Se não conseguimos viver esta vida conforme os desígnios de nosso Senhor, nós estamos abusando daquilo que não nos pertence. Nós não nos pertencemos. A nossa existência não é nossa, mas pertence tudo a Deus. E é claro que aí vamos compreender a realidade do pecado, sobretudo o pecado mortal. Vamos adquirindo assim uma dívida. Por que uma dívida? Porque eu não tenho direito de pecar. Não tenho direito de pecar. Não. É um erro imaginar: é meu direito pecar. Não, nenhum de nós temos o direito. Quando pecamos, significa desviamos da reta, da meta que nosso Senhor nos fez na existência. Nós viramos a cara para Ele, viramos o rosto para Ele, contra Ele. E assim, dessa forma, vamos adquirindo uma dívida, porque estamos abusando deste grande dom da existência que Deus nos ofereceu. E assim, é claro, pouco a pouco, vamos contraindo uma dívida. Mas se nós imploramos a misericórdia de nosso Senhor, Ele sempre nos perdoa. Por isso o confessionário. De tal modo que nosso Senhor quer nos oferecer a sua misericórdia, que Ele fez um sacramento para poder perdoar todas as nossas dívidas. Então, ajoelhados, pedimos perdão. Qualquer pecado que cometemos grave vai ter uma pena eterna.
A nossa existência não serve para pagar a nossa vida, a nossa dívida. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, não servem para pagar nenhum pecadinho que cometemos. Nós abusamos dessa grande dádiva que não nos pertence, dessa riqueza da vida que não nos pertence. E muitas vezes, por causa dos nossos pecados, tantas outras pessoas em volta de nós, ou não tão em volta de nós, são obrigados a se penitenciar e também ter consequência na vida dessas outras pessoas os meus pecados, os pecados que eu cometo. Por isso que o mal, pouco a pouco, vai se propagando. Só de eu estar em pecado grave, eu já deixo de ser o canal de salvação, o canal de graça sobre toda a humanidade. Por isso a necessidade de estarmos sempre em estado de graça. E muitas vezes dentro da minha família, eu que deveria ser o grande canal de graças para a minha família, mas o estado de pecado mortal, a separação da amizade com Deus, deixei de ser canal de graças para a minha família. Então, de fato, por mais que eu cometa o meu pecado sozinho e achando, não, é só eu que vou pagar, eu deixei de ser sinal de graças. Então, meus filhos, a minha esposa, ou vice-versa, também acabam tendo que se responsabilizar pelo mal que fiz, mesmo às escondidas. Por isso a importância de estarmos sempre no estado de graça, para que as pessoas também, através de nós, como canais de graça, possam receber tantas e tantas graças, através de nós todos como os canais de graças, como luzes, como o Senhor disse, vós sois a luz do mundo, para irradiar a sua graça, a sua luz a todas as outras criaturas. Mas, no entanto, se nós não vivemos esse mistério da misericórdia, vamos também que prestar conta desta grande ausência do nosso coração. Se eu recebi de Deus a misericórdia, sobretudo no confessionário, de todos os males que eu fiz, e Deus me abraçou e me deu essa sua grande graça de ser perdoado, e através das penitências vou quitando a minha dívida. Deus oferece a quitação da dívida eterna através do confessionário. Pois bem, uma vez perdoado, eu vou fazer a mesma coisa. Se alguém tem alguma coisa contra mim e me fez um mal horrível que seja, nada é do mal que eu ofendi a Deus. Quando alguém me ofende, eu devo oferecer a misericórdia de todo o meu coração. Porque um dia também eu vou me apresentar ao juízo de Deus. E se eu não conseguir perdoar o meu irmão de todo o meu coração, vou ter que escutar estas palavras: servo mau, eu te perdoei a dívida que você fez comigo. Você abusou do dom que eu te dei, da existência. Você usou só para você, para o seu prazer, para a sua adoração. Mas eu te perdoei porque você veio pedir perdão. Você foi se confessar e pediu perdão. E eu te perdoei. Mas você não fez isso com os seus irmãos. Então, prendam esse homem até que ele pague a última dívida. Esse é o purgatório. A pessoa está perdoada, mas como não conseguiu viver esse grande mistério da misericórdia, e continuou de certo modo também nas suas quedas, na ausência do amor a Deus, não imitou, não assumiu o que Deus fez, não assumiu esse mesmo amor de Deus para com os outros, até que pague a última dívida. Assim meu Pai vos tratará, disse Jesus. Assim também, se não aprendermos a imitar a Deus na sua forma de nos amar,
e fazermos a mesma coisa com os outros, teremos que passar um grande tempo no purgatório para pagarmos as nossas dívidas que vamos adquirindo com os nossos pecados. Mas a maior de todas as lições é esta da misericórdia. Se Deus me perdoa tudo aquilo que eu faço, quem sou eu para não perdoar as coisinhas que fazem contra mim? O verdadeiro cristão não guarda mágoas no coração, porque assim como Deus o ama, Ele também ama os outros. Nosso Senhor, quando morria na cruz, olhava para os seus algozes e dizia ao Pai: perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o grande exemplo para a nossa existência. Devemos repetir a mesma coisa a Deus. Quando alguém faz alguma coisa ruim para nós, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. De fato, quando alguém faz o mal contra nós, não tem consciência clara da grandiosidade que é o mal que está sendo cometido. Por isso devemos sempre perdoar, jamais guardar mágoa de ninguém e viver uma vida conforme a presença de nosso Senhor. Esta, de fato, é a grande alegria do coração. Mas se guardarmos rancores, se tivermos vontade de fazer justiça, doa a quem doer, porque me fizeram uma coisinha má, sempre serei rancoroso, sempre serei com o coração ruim, com ódio. O ódio se vence com o amor, sobretudo na expressão da misericórdia. Peçamos sempre a nossa querida mãe, que ontem estávamos festejando a sua presença materna na nossa pátria, a nossa querida padroeira, que ela, como nossa mãe, nos ajude a nos educar bem, para sermos bons uns para com os outros e perdoarmos todas as ofensas que cometem contra nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.